Queridos irmãos, queridas irmãs, seguidores e seguidoras da TV Tonhão, bom dia. Vamos à nossa leitura matinal. Bíblia do Caminho, Testamento Xaveriano, Assuntos da Vida e da Morte. A morte para as criaturas terrestres terá um dia exato e virá aos homens pelos desígnios de Deus? Ousamos afirmar que a desencarnação tem sim dia certo. Tem dia certo no tempo. No entanto, é justo comentar o problema na pauta lógica. Quando a pessoa humana recebe com paciência as dificuldades passageiras que precedem o fim do corpo de que se utilizou para o estágio no mundo físico, encontrando a morte em ocorrência ou moléstia das quais não contava, pode-se, nesse caso, concluir, com razão, que o desenlace se verificou conforme as determinações das leis universais que, a rigor, sintetizam a lei divina. Nesses casos, querido amigo, é razoável declarar que a desencarnação se verificou em nome de Deus no dia certo e na hora certa. Não sucede o mesmo quando a morte se debita à conta dos desequilíbrios ou da imprudência dos homens que trocam a própria vida por atos inconscientes e aventuras outras, abusando do seu próprio livre-arbítrio. Compreendamos, pois, que desencarnação tem o dia certo, segundo a lei divina, e o dia exato, conforme o comportamento do homem. Entendamos assim que a morte na Terra age em conexão com a lei divina ou com as diretrizes errôneas das criaturas quando se tornam irresponsáveis. Eis porque considerarmos que a desencarnação se nos apresenta em aspecto bilateral. A cessação da vida no corpo de matéria densa, de acordo com os propósitos divinos, ou conforme os desajustes dos homens. Dia certo para a morte em nome de Deus, ou o dia certo para o desenlace em nome das criaturas humanas. É natural que venhamos a considerar que o homem em qualquer lugar responde por si próprio. Que dizer do homem que fugiu da instituição em que lhe foi concedida a bênção do trabalho, para observar as consequências dos seus próprios deslizes dentro dela? Daquele que não quer enxergar as próprias dúvidas que ele mesmo criou? Da jovem que se entregou ao suicídio, alegando paixão por alguém indiferente aos sofrimentos de seus pais desolados, o que denota somente o ápice do egoísmo do ser humano que só pensa em si mesmo,
nos seus próprios problemas e nas suas próprias dificuldades, esquecendo do amor ao próximo, do sentimento daqueles que os cercam. Da mulher que parte para o mais além, em vista da afeição possessiva que estimaria prender o homem amado. Aquele amor doentio que se chama paixão, que se adona, que invade, que bate, que ofende e que escraviza e que, quando não consegue, prefere atentar contra a sua própria vida. Da pessoa que não se conforma com as circunstâncias próprias da sua existência, segundo o seu projeto espiritual de regeneração, segundo suas necessárias provas e expiações para a evolução do seu próprio espírito, para que, depurado e, como disse Jesus, limpo de coração, possa um dia ver a Deus. Daquele que não aceita a provação que o envolve em doenças consideradas contagiosas, que, na verdade, por uma providência divina, é uma forma de depurar o espírito, transferindo para o corpo suas mazelas, para que ele possa deixar esta vida melhor do que entrou nela. Por isso, sempre Jesus nos recomendou a resignação em todos os sentidos. Daquele outro que prefere a morte para não conviver com os parentes enfermos, junto dos quais foi chamado a viver, até por vias kármicas, até por dívidas siderais, que veio até por uma confiança divina que achou que ele poderia, sim, ser o responsável por aquele espírito carente que, como ele, precisa passar por provas e expiações para poder se depurar, se elevar, aprender através da dor, para um dia estar pronto para viver a vida futura que nos foi prometida por Jesus. Compromissos que tenho talvez assumidos antes mesmo de virem para esta existência. Do homem ou da mulher que se encharcam em alcoólicos, esquecendo também dos compromissos que assumiram antes desse mergulho na carne nesta atual existência. E daquele outro que prepara ciladas contra os irmãos indefesos no caminho da vida, seja na vida, no relacionamento doméstico, seja no trabalho, seja dentro da sua própria religião. Aquele que se preocupa em olhar o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu próprio olho. Sem dúvida que a morte não será para essas pessoas um ninho de rosas, mas para aqueles que olvidam a própria responsabilidade. Digne-se, caro amigo, a ouvir e refletir sobre essas simples e despretensiosas palavras e concordará conosco que, em toda parte, encontraremos as leis imutáveis de Deus. Pelo Espírito, Emmanuel. Muito obrigado pela atenção, queridos amigos. Esta era a nossa reflexão para hoje em A Leitura Matinal. Bom dia.